Fala, Graner! Tudo tranquilo? John do Grana aqui e hoje a gente vai conversar sobre um dos assuntos mais pedidos de todos. Diversos investidores, diversos futuros Graners me pediram para fazer a comparação se é melhor a gente comprar um imóvel ou se é melhor a gente morar de aluguel e ir investindo a diferença para a gente acumular patrimônio. E aí, qual será que funciona melhor? Vamos descobrir? Eu te aguardo logo depois da vinheta. Então tá, investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Grana sob Controle. É muito bom te ter por aqui, eu realmente gosto quando tu acessa os vídeos aí que são publicados todas as quintas e todos os sábados para te trazer esse conhecimento financeiro, para te fazer duplicar o patrimônio financeiro a cada 12 meses. Bom, e vamos para alguns recadinhos aqui extremamente importantes. A primeira coisa, o cenário está um pouquinho diferente por questões logísticas. Tive que gravar aqui no quartinho 2 da minha casa hoje, não deu para gravar lá na sala, o ambiente comum de sempre. Então, o áudio vai estar um pouquinho diferente, porque ele ecoa um pouco. Recentemente também, o vizinho adotou um cachorrinho bem novinho que fica nos fundos, então provavelmente pode ser que tu escute aí uma coadinha do cachorro, qualquer coisa nesse sentido. Terceira coisa que eu gostaria de te dizer, não deixa de entrar na comunidade do WhatsApp, aquela comunidade em que eu consigo compilar todas as informações, tanto as que eu trago aqui, diversos vídeos, vídeos de cortes, quanto os conteúdos que eu publico em outras redes sociais aí. Lá na comunidade do WhatsApp a gente consegue realmente unificar esse conhecimento. Então não deixa de participar, o link está aqui na descrição do vídeo. Além disso também, rapidamente, deixa eu te lembrar que a gente está aí com a pré-inscrição, o pré-cadastro, ou a lista de espera do programa Grana sob Controle. O linkzinho para tu te cadastrar e fazer parte dessa lista de espera fica nos comentários aqui do vídeo, fixado no topo. E o que tu tem de vantagem se tu te inscrever ali realmente nessa pré-inscrição? Tu ganha nada mais, nada menos do que desconto para o programa Grana sob Controle se tu tiver interesse em entrar, porque eu estou para abrir turmas logo logo. Além disso, tu vai ganhar uma mentoria. Sim, todo mundo que tiver cadastrado aí na pré-inscrição vai ganhar uma mentoria comigo, beleza? E além disso, tu também pode ter outras vantagens que tu vai descobrir quando tu participar aí do evento que vai acontecer logo logo e se tu vier realmente a participar do programa Grana sob Controle. Não custa, é uma opcionalidade com benefícios. Esse é o melhor tipo de opcionalidade que tem, tu deixar teu e-mailzinho cadastrado ali. É um formulário com perguntas ali que tu vai levar 2 minutinhos para responder e aí tu vai obter todas essas vantagens. Então, não deixa de participar. Clica no link ali e participa. Vamos lá. Dados os recados, realmente, a gente vai conversar, como eu te disse, sobre essa opinião, sobre essa opção, sobre o que é melhor. A gente comprar um imóvel, adquirir realmente um imóvel para ter aí, e esse imóvel vai valorizar? Será que o patrimônio que a gente consegue obter na compra de um imóvel, ele é maior, ele é mais consolidado do que a outra opção, que seria a gente morar de aluguel, ter mais liberdade para morar onde a gente quer e investir a diferença aí do que a gente pagaria se fosse comprar um imóvel, por exemplo, num financiamento habitacional. O que tu acha que funciona melhor? O que tu acha que dá mais grana no final das contas? Bota nos comentários aqui para mim e a gente segue o vídeo e tu vai descobrir isso mais à frente. Show? Antes de eu compartilhar a tela contigo, que é a parte mais legal, em que eu trago realmente as simulações ali, a gente precisa conversar sobre algumas variáveis extremamente importantes que fazem parte aí para a gente poder fazer a nossa análise de uma forma melhor. Então a gente precisa entender algumas coisinhas, que é, por exemplo, o SET. Nada mais é do que o custo efetivo total. E o que é o custo efetivo total? É quanto tu vai pagar por ano por esse financiamento habitacional. Por exemplo, quando tu vai comprar o teu imóvel, tu vai ter lá a taxa de juros, beleza? E a taxa de juros eles vão dizer, não, nosso banco, a gente cobra aí aproximadamente 8, 9% de taxa de juros ao ano. Beleza, tudo bem, pode até ser verdade que esse é o valor cobrado. Porém, aí eles não te falam que existem diversas outras taxinhas, diversos outros
percentuais que entram aí, seguro, entre outras coisas, que vão entrar realmente nesse teu percentual de juros. Só que ele não é juros realmente, são outras tarifas aí realmente administrativas para que o banco possa realmente fornecer e manter esse empréstimo financeiro habitacional. E como é que a gente se refere ao valor total que a gente vai pagar realmente por ano? Isso mesmo, custo efetivo total. Então, por mais que a taxa de juros do teu empréstimo possa ser, por exemplo, de 9%, muitas vezes o teu custo efetivo total pode estar próximo a 12%. Então, dá uma diferença bem grande, beleza? E a gente precisa ter conhecimento disso até para a gente poder fazer a simulação aqui e saber qual o valor que vai ficar da parcela, show? O que mais? Taxa básica de juros, a nossa famosa taxa Selic. Isso aí. A gente precisa saber quanto que está a taxa Selic ou qual é a média histórica da taxa Selic para que a gente possa fazer uma simulação aí realmente de forma mais qualificada, digamos assim, beleza? Além disso, tu precisa saber também inflação. O que que é inflação? É aquela nossa perda de poder de compra que a gente tem com o passar do tempo, ou seja, é as coisas ficando cada vez mais caras, ou seja, nosso dinheiro valendo cada vez menos. Isso é inflação. E a gente também precisa ter uma boa noção da inflação média histórica para a gente conseguir fazer um cenário mais honesto e o mais justo possível para a gente fazer essa comparação, que ela não é, já te adianto, exata, mas ela é bem próxima da realidade. E além disso, a gente precisa também saber qual é o padrão de imóvel. Por quê? Porque o padrão de imóvel, pessoal, vai definir efetivamente se uma coisa é possível ou não de ser feita. Ou seja, normalmente os imóveis de mais alto padrão, os imóveis que custam aí, digamos, acima de 1 milhão e meio de reais, esses imóveis, na maioria das vezes, assim, 99% dos casos, esses imóveis eles vão realmente ser mais propensos a tu alugar esses imóveis e investir a diferença, porque realmente o lucro vai ser gigantesco. Sabe por quê? Porque normalmente esses imóveis de mais alto valor, mais alto padrão, o valor do aluguel deles é proporcionalmente menor ao valor realmente do aluguel de uma casa popular, beleza? Então é por isso que a diferença que teria, por exemplo, de um financiamento de uma casa de 1 milhão e meio de reais, pro aluguel que a pessoa pagaria se fosse morar nessa mesma casa, essa diferença seria bastante grande e valeria realmente a pena aí tu alugar essa casa de 1 milhão e meio e investir a diferença. Isso para os imóveis de mais alto padrão. Para os imóveis de menor padrão, aí até 1 milhão de reais, digamos assim, na verdade até menos em função dos financiamentos habitacionais, até meio milhão podemos dizer aí, com certeza, aí sim existe essa grande dúvida, beleza? E a gente vai explorar isso como um todo. E um último ponto que eu quero falar aqui, pessoal, é razoabilidade. Claro, a gente precisa ter um pouquinho de bom senso, tá? Que essas simulações aqui, claro que não são exatas, não são na minúcia, porque a gente vai fazer uma média, a gente vai fazer uma estimativa, a gente não está pegando no detalhe aqui, analisando para trás como foi a situação, porque a gente precisa lembrar que a inflação flutua, a taxa Selic flutua, as taxas de juros aí dos empréstimos podem ou não flutuar a depender das cláusulas. Tudo isso vai contar, vai ter impostos, custos de um lado e custos de outro, que não são realmente tão exatos aí, que vão refletir realmente dos dois lados. A inflação que vai corroer aí realmente o poder de compra do imóvel não é exatamente a mesma inflação que vai corroer, por exemplo, o nosso poder de compra de um investimento. Existem diversos índices inflacionários, então a gente precisa lembrar que essa aqui é uma simulação aí meio sofrida de ser feita, mas eu preciso trazer aqui para te mostrar realmente como é que funciona a dinâmica disso tudo. Então vamos lá. Vamos para a tela, vou pedir para o meu sócio e colega Igor aqui compartilhar a tela contigo, galera. Então tá, vamos lá, investidor, o nosso sócio aí, colega Igor, que é o nosso editor de vídeo, ele realmente colocou aí para gente a tela do meu computador aqui, que eu estou compartilhando contigo. Olha só, valor do imóvel, show? Aqui eu coloquei alguns dados bastante importantes e a gente vai começar a fazer essa simulação. Aqui é o valor do imóvel que a gente vai financiar ou que a gente vai realmente aí esse mesmo imóvel para comparação ao imóvel que a gente alugaria. Show? Percentual de entrada, a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso.
mas normalmente quando a gente faz um financiamento aí a gente precisa dar uma entrada e financiar o restante, show? Isso também a gente vai conversar. Aí aqui, essas partes que estão cinzinhas que tu pode ver, são as partes que a gente edita, as partes que estão brancas são as partes que a gente não mexe, show? O valor de entrada, ele vai me dar esse resultado aqui, que é a parte do financiamento ali que a gente vai dar de entrada, o percentual. O valor financiado é o restante. Aluguel do imóvel. Aqui, só para tu entender, investidor, é o seguinte, eu considerei aqui 0,5% do valor do imóvel, tá? Isso tu já vai entender o porquê. Lembra que eu tenho alguns vídeos aqui que eu falo que quando a gente vai colocar um imóvel físico, alugar, a gente vai conseguir cobrar o aluguel desse imóvel entre 0,3 e 0,7 no máximo por cento ao mês? Então aqui eu coloquei no meio, beleza? 0,5. Show? Show de bola. O que mais? O 7, eu te expliquei agora há pouco, o custo efetivo total ao ano, o percentual, beleza? O tempo em anos, aqui a gente vai simular com 20 anos, beleza? Lembrando aqui que quanto maior o investimento, mais juros a gente vai pagar, talvez menos a pena valha a gente realmente investir aí no financiamento do imóvel, show? Taxa Selic, a taxa média que eu vou usar aqui dos últimos 20 anos para a gente fazer essa comparação, e a inflação também, inflação média dos últimos 20 anos. E aí a inflação média aqui vai ser mais especificamente para o reajuste aí do aluguel, show? O reajuste do aluguel para fazer a diferença aí realmente da parcela. O que mais? Aqui vai ter a parcela do financiamento, a diferença entre o financiamento e a parcela e o aluguel realmente, que seria o valor que a gente vai investir. Claro que aquele vai me dar o retorno só do primeiro ano, porque depois, como eu te disse, o aluguel ele vai reajustar conforme a inflação e o valor que vai sobrar cada ano que passa é menor, beleza? Por isso que gera essas dúvidas aqui. Mas eu fiz uma planilhinha bem completa para ti. Valor atualizado do imóvel. Aqui a gente vai considerar, pessoal, uma valorização média também. Lembrando que a valorização média aí no país ela varia de 2 a 5%, dependendo da localidade, dependendo aí realmente de onde esse imóvel se encontra. Mas a gente precisa lembrar também que para fins de simulação a gente vai usar aqui a média, ou seja, uma valorização aí de 3,5% ao ano, beleza? Ao longo desses 20 anos. O que mais? Aqui no final vai ter também o valor que a gente teria caso a gente fizesse a opção por alugar o imóvel e investir a diferença. Então, essas últimas duas linhas são as principais. Por quê? Porque aqui tu vai entender quanto que a tua casa vale lá no final, ou seja, se tu comprar a casa, quanto de patrimônio tu vai ter, e aqui embaixo vai te dar também quanto de patrimônio tu vai ter se tu alugar a casa, aí tu não vai ter o valor do patrimônio dessa casa, porque tu está usando, mas tu investiu a diferença, quanto de dinheiro tu tem. Beleza? Vamos fazer essa simulação então? Vamos lá. Olha só, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa colocar, o valor do imóvel. Vamos simular aqui com o imóvel de 200 mil, beleza? 200 mil reais. Qual o percentual de entrada? O percentual básico de entrada aí, realmente, o percentual que o pessoal mais utiliza é 20%, realmente. Claro que aqui depois tu vai perceber que existe algumas diferenças, por exemplo, no financiamento do Minha Casa Minha Vida, na taxa de juros do Minha Casa Minha Vida, tudo isso vai influenciar aí realmente na nossa possibilidade de ganhar mais patrimônio comprando ou alugando o imóvel e investindo. Show? Show de bola. Então vamos lá, que eu te falei, entrada 40 mil, valor financiado 160 mil, aluguel do imóvel 1.000. Por que 1.000? Porque é 0,5% do valor do imóvel que a gente vai cobrar por mês, lembra? Então se tu tem um imóvel de 200 mil, se eu quisesse alugar esse imóvel de 200 mil, eu tenho um imóvel que eu quero comprar que custa 200 mil, mas quanto que custa para alugar ele? Muito provavelmente 0,5% do valor que ele vale. Ou seja, 200 mil, 10% é 20 mil, 1% é 2 mil, 0,5% é 1.000, beleza? Claro que isso no primeiro ano do aluguel. Conforme vai passando o tempo, esse aluguel vai aumentando. Custo efetivo total ao ano. Como eu te falei, isso varia muito de banco para banco, porém, os financiamentos habitacionais aí, por exemplo, que nem o do Minha Casa Minha Vida, o financiamento da Caixa, que tem uma das melhores taxas de juros aí, e aqui não é jabá, não é merchan, beleza? Realmente, a Caixa ela tem realmente uma das melhores taxas de juros para financiamentos habitacionais, porque sim, ela é uma das maiores instituições financeiras aí, já trabalha com isso há anos, realmente
é parceira do governo para fornecer esses subsídios e tudo mais. Mas o custo efetivo total é a taxa de juros e mais os penduricários, beleza? Custo efetivo total. Eu dei uma pesquisada e a gente chegou aqui à conclusão de que o custo efetivo total médio, se tu fizer algumas pesquisas aí na internet, tu vai perceber, está por volta de 11,25%, beleza? Esse é o custo efetivo médio, porque depende muito da forma que tu vai fazer realmente aí o teu financiamento, vai depender muito aí das opções ali que tu tem para fazer. Show? Se for um imóvel de mais baixo valor, aí realmente ele pode mudar isso, mas aí a gente vai trabalhar até para ser razoável e justo com os números médios aqui, show? Porque a média é realmente o que mais acontece, beleza? Vamos lá, tempo em anos, 20 anos, que nem eu te falei, então não é a melhor das possibilidades do financiamento, mas também não é a pior, é uma possibilidade média. Lembrando aí que os financiamentos habitacionais no Brasil podem ser feitos em até 35 anos, beleza? E também aí 10 anos também eles podem ser feitos. Claro que dá para fazer menos que isso, mas aí não tem muito sentido, porque se tu tem condições de pagar uma parcela altíssima, daqui a pouco não valeria a pena fazer essa simulação aqui, show? Mas aí entre 10 e 30 anos eu fiquei com a média de 20 anos. Lembrando, ponderação para a gente conseguir fazer uma média justa aqui. Taxa Selic, peguei a média, a média histórica da taxa Selic aí dos últimos 20 anos e ficou em 11,45%. Inflação. A inflação média aí dos últimos 20 anos foi de 6,3%. Beleza? Então, olha aqui que ele já me trouxe os resultados com as respostas. Olha que loucura. Vamos lá. Parcela do financiamento ficaria em torno de R$ 1.500, considerando aí o custo efetivo total. A diferença entre a parcela do financiamento, que é 1.500, e o aluguel, que é 1.000, ficaria aí R$ 500. Ou seja, no primeiro ano, se eu fosse comparar, se eu fosse comprar um imóvel financiado, eu teria que pagar uma parcela de R$ 1.500 todos os meses. Agora, se eu fosse alugar esse mesmo imóvel, eu teria que pagar R$ 1.000 no primeiro ano, beleza? E essa diferença dos 500 eu poderia investir. Estou considerando aqui que a gente está pegando um investidor, pegando um grunner que tem autocontrole, que tem aí uma boa gestão de finanças e que realmente está optando por investir a diferença do que sobra. Porque realmente, se tu vai alugar e não vai investir a diferença, aí claro que nunca vale a pena. Vamos considerar que tu está investindo essa diferença, beleza? Show! Vamos lá. Valor atualizado do imóvel, considerando aí 3,5% de valorização do imóvel ao ano. Uma valorização média. Lembra que é de 2 a 5. Se tu pesquisar aí, tu vai perceber que é aproximadamente isso para pegar o geralzão do Brasil. Claro, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Claro que cada região vai ter suas diferenciações. Se for na capital tem diferença, se for cidade turística tem diferença, se for no litoral tem diferença. Tudo isso, se for fronteira, tem diferença. Então, a gente precisa considerar as médias aqui, show? Teu imóvel vai valer 402.340, beleza? 402.340. Olha só que loucura. Por outro lado, se tu optasse nessas condições aqui de financiamento em alugar o imóvel, beleza? E investir a diferença, olha só quanto que tu teria no final desses 20 anos. Tu teria R$ 467.051,25 bruto, se tu fosse descontar aí realmente o imposto de renda, que seria de aproximadamente 15% da rentabilidade, provavelmente esse valor cairia aí para uns 430 mil aproximadamente, beleza? Mas aqui eu preciso te dar um pulo do gato aqui, que é o seguinte: esse valor aqui, a gente está considerando um valor que a pessoa, que o investidor, ele é inteligente, ele não é burro. Como assim, John? Não, olha só. Porque lembra que eu te falei que o valor aí do aluguel, ele vai sendo reajustado. Só que vai chegar num ponto que o valor do aluguel, ele vai superar o valor desse financiamento. E aqui, só para a gente complementar, o financiamento que eu estou colocando aqui é como a gente chama do financiamento na modalidade
price, ou seja, que as parcelas sempre ficam as mesmas, beleza? Não estou considerando aqui o método, a metodologia saque, que é aquela que a parcela começa mais alta e vai diminuindo a parcela do financiamento. Para fins dessa simulação, a parcela aí do financiamento se mantém constante ao longo dos anos, beleza? Então, como eu estava dizendo, o aluguel vai sendo reajustado e chega no ponto que o valor do aluguel vai superar esses 1.500. O que que eu pensei? Bom, estamos sendo razoáveis e justos. Uma pessoa que percebe que o imóvel que ela mora vale 200 mil, o imóvel que ela aluga vale 200 mil e o aluguel chegou aí no patamar de 1.500 reais, essa pessoa ou vai falar com o proprietário para manter os 1.500, ou seja, não investir mais nada, beleza? Então, vai pagar 1.500 de aluguel e não vai investir nada durante 20 anos, ou vai sair desse imóvel e vai alugar um outro imóvel que ele consiga continuar aí investindo 1.500, investindo a diferença, pagando no máximo um aluguel de 1.500 reais, porque ninguém é bobo, beleza? Então a gente precisa considerar que a pessoa vai tomar uma decisão razoável. Tu não faria isso se um imóvel que vale, o aluguel vale no máximo aí R$ 1.500, ou seja, a prestação para comprar esse imóvel, tu pagaria R$ 1.500, quando o teu aluguel chega em 1.500, o que tu faz? Bom, tu para de pagar mais aluguel, tu sai do imóvel ou tu negocia com o proprietário. Então tu precisa ter essas manhas aí, tu precisa realmente entender que é mais razoável que a pessoa pare de aumentar o aluguel, converse com o proprietário, ou que ela vá trocar de local de moradia. Porém, aquele dinheiro que ela investiu vai continuar rendendo, beleza? Vai continuar rendendo aqueles primeiros anos ali que ela conseguiu realmente investir o dinheiro. E aí a gente, para ser justo, aquele montante ali durante os primeiros anos que essa pessoa investiu, continuaram rendendo aí até o final dos 20 anos. Show? Bom, e aqui nós vemos que é superior a gente alugar o imóvel e investir nessas condições que eu te passei aqui, investidor. Olha só, nessas condições aqui. Vamos considerar uma condição um pouquinho diferente. Vamos considerar aí que tu vai fazer um investimento e que o teu custo efetivo total realmente para tu fazer esse financiamento ele é mais baixo. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, de um imóvel mais em conta. Vamos ver aqui, ó, um imóvel, vamos dizer, de 160 mil, beleza? E que o custo efetivo total, tendo em vista a tua renda bruta familiar, tendo em vista aí realmente ser o teu primeiro imóvel, tudo isso, ela baixe para 10%. Olha a grande diferença, pessoal, olha a grande diferença. O custo efetivo total diminuiu muito. Percebam que o valor do aluguel dessa casa é R$ 800. Dessa moradia de 160 mil, o aluguel é 800. E a parcela do financiamento vai ficar em 1.066, ou seja, a diferença é de 266,67 no primeiro ano. E depois essa diferença vai diminuindo, pessoal. Então, percebam que lá no final aí dos períodos dos 20 anos, o que acontece? A tua casa vale 321 mil reais com 321.872 com 33 centavos. Enquanto que se tu alugar o imóvel e nas mesmas condições, quando o valor aí do aluguel superar aí o preço que seria do financiamento dessa mesma casa, a pessoa para de pagar aí, para de investir, mas também não gasta mais com aluguel, beleza? Vai pagar o máximo aí realmente o valor que seria da parcela do financiamento. A pessoa lá no final dos 20 anos vai ter apenas 260 mil reais, pessoal, beleza? Então a gente precisa realmente entender essas dinâmicas, essas diferenças aí que vai depender muito do custo efetivo total, vai depender muito do valor do imóvel, da diferença aí entre o valor que seria a parcela do financiamento e o valor que seria realmente aí o aluguel dessa casa. Então, olha só, pessoal, realmente é muita diferença. A gente estava conversando logo no começo que a gente utilizaria essas casas mais populares. Por quê? Porque se tu considerar casas mais caras, por exemplo, aqui, ó, R$ 1.000.000 o valor da casa, pode ter certeza que o custo efetivo total ao ano para tu financiar essa casa, ele vai ser muito mais alto porque tu não vai ter subsídio do governo, tu não vai ter aí as condições benéficas, por exemplo, dos financiamentos habitacionais para casas
populares, digamos assim. Então, teu custo efetivo total vai para aproximadamente aí uns 15, 16% ao ano, beleza? Então, realmente percebam que a taxa Selic, por mais que a taxa Selic, digamos, tu consiga uma rentabilidade um pouquinho menor, 10%, 8% que seja, 5%, percebam que não vale a diferença, porque a parcela do financiamento ficaria em R$ 10.000, pessoal. E o aluguel de um imóvel desses ficaria em 5.000. Olha como é muita diferença, é muita diferença. Imagina tu investir 5.000 por mês, aí tu alugaria um imóvel de 1 milhão por 5.000 e tu teria 5.000 realmente para investir por mês. Então, dificilmente vai valer a pena quando o imóvel é de muito mais valor. É isso que eu quis explicar para ti logo no começo, beleza? Então, essa dúvida se vale mais a pena comprar o imóvel para ti ou investir, depende muito de quanto a gente vai pagar por esse financiamento, quanto que a gente tem em caixa, quanto tempo aí realmente aí a gente vai financiar esse imóvel, qual é a média da taxa Selic, a média da inflação. Então a gente precisa ter tudo isso em mente. E uma última consideração que a gente vai fazer aqui é o seguinte, voltamos aqui para os parâmetros normais, 200 mil, 20, um custo efetivo total de 11,45 e uma taxa Selic aí de aproximadamente, vamos botar 11%, beleza? Vamos botar um pouquinho menos aqui, porque eu quero que o patrimônio aí valha menos do que o valor atualizado do imóvel. Vamos botar 10%? 10%. Essa aqui ficou, vamos botar 10,1. Aí, pessoal, show. Vamos lá. Olha só que legal. A gente precisa ponderar o seguinte, aqui podemos considerar um empate técnico. Deu 3.000 de diferença ao longo de 20 anos. É uma diferença bem pequena, beleza, investidor? E é o seguinte, o último momento aqui que eu quero conversar contigo é o seguinte. A grande diferença de tu comprar um imóvel, pagar uma parcela do financiamento habitacional, esse imóvel vai se valorizar, não necessariamente o imóvel vai se valorizar, isso também é um risco, show? Mas por mais que ele se valorize aí constantemente e no final dos 20 anos ele valha 402.340, ao passo que se tu alugasse esse mesmo imóvel e investisse a diferença, tu teria 399.900, tirando aí o imposto de renda, talvez ficasse um pouco abaixo ainda. O que eu quero que tu pondere é o seguinte, quando tu chegar no final dos 20 anos, se tu optar pelo financiamento habitacional e comprar a casa, esses teus 402 mil que tu tem disponível, tu mora dentro dele. É o valor da tua casa. Então, aqui a gente tem um probleminha e que a gente precisa botar no nosso cálculo mental e na nossa ponderação, eu não poderia deixar de trazer para ti aqui, que é a possibilidade de venda, a facilidade de venda desse imóvel para converter esse dinheiro que a gente chama de liquidez. Lembra que liquidez é a velocidade com que a gente consegue converter alguma coisa em dinheiro? Tanto que os investimentos com liquidez diária, liquidez imediata, são aqueles que têm a liquidez mais alta, porque eu consigo converter aquele meu investimento na hora em dinheiro. Ações, por exemplo, quando a gente vende as nossas ações, eles levam 2 dias para cair. Então a liquidez não é tão alta, beleza? A gente precisa ter esse entendimento, essa noção de liquidez. Diferentemente aqui do patrimônio, quando tu aluga e investe, tu pode ter esse valor aqui, e aqui eu estou considerando outro pulo do gato, aqui eu estou considerando, pessoal, um investimento totalmente conservador, que está pagando a taxa Selic, e isso a gente consegue tranquilamente. O próprio Tesouro Selic está aí, é o investimento mais conservador de todos, mais seguro de todos, vai te pagar uma remuneração no valor da taxa Selic e ele tem liquidez diária, ou seja, lá no final, tu pode pegar esses 399 mil e fazer o que tu quiser com ele. Tu tem ele na tua mão, é como se tivesse esse dinheiro no bolso, pessoal, diferentemente de uma casa. Se tu botar tua casa hoje a vender, quanto tempo tu acha que leva para tu transformar essa casa em dinheiro? Uma casa que vale 400 mil daqui a 20 anos. Precisa pensar nisso, pessoal, beleza? Então também, eu botaria nessa conta aqui realmente, para considerar algo que realmente vale a pena, o patrimônio que tu vai acumular com a moradia, ele precisa superar em pelo menos uns 40, 50% realmente o valor que tu vai poder ter de benefício. Digamos aqui, se tu conseguisse um custo efetivo de 11 e a taxa Selic rendesse 10,
Então, mesmo assim, eu acho que se fosse esse o cenário para mim hoje, eu ainda moraria de aluguel e investiria a diferença. Porque essa diferença aqui de 30 mil reais, não sei se vale a liquidez, pessoal. Não sei se vale a liquidez. Talvez tivesse que ser uma diferença um pouquinho maior. Um custo de 10 aí, talvez. E uma Selic de 9,5, talvez. Vamos ver. Talvez aqui, ó, 100 mil de diferença já seria realmente bastante interessante, e aproximadamente uns 30%, né, aproximadamente de diferença entre realmente o patrimônio que a casa te geraria ao longo dos 20 anos e que morar de aluguel, com a liberdade que tem de morar de aluguel e realmente pagar a diferença, investir essa diferença para conseguir uma rentabilização. Então era isso, pessoal. Era isso que eu queria trazer para ti. Esse vídeo aqui é dedicado principalmente ao Vinícius Leitsky, que a gente conversou ali no nosso Instagram Grana Sob Controle Oficial, e ele pediu para fazer um vídeo sobre isso. Então tá aqui, Vini. Esse vídeo é principalmente para ti, mas para todos os investidores que realmente querem ponderar e querem conseguir fazer essa opção da forma mais qualificada de todas. Também gostaria de agradecer os últimos inscritos aqui do canal do YouTube, que se inscreveram recentemente aí, umas 4 ou 5 pessoas nessa última semana se inscreveram no canal. Eu realmente esqueci de anotar o nome de vocês, mas no próximo vídeo eu vou trazer aqui para ti, show? Então é isso aí. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Não esquece aí de participar da comunidade do WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, e te cadastrar na pré-inscrição do programa Grana Sob Controle. O link fica nos comentários, fixado no topo. Show? Muito obrigado por me assistir até aqui. Uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia, dependendo da hora que tu está assistindo. E até o próximo vídeo. Valeu, falou!